Você já conhece essa palavra? Gálatas 5. Glória a Deus. No 16. Digo vós, porém, andai em espírito, e não cumpreis a concupiscência da carne, porque toda a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Glória a Deus. E essas opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, iniquidade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E as quais são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiços de vanglória, irritando-os uns aos outros, invejando uns aos outros. Deus tremendo. Quando o pastor leu o Salmo, de número 36 aqui, eu falei, Senhor, Tu és tremendo, porque muito, final de ano, estão almejando certas coisas, entrando até numa tal de uma depressão, por não ter sido um ano de conquista, como a nossa irmã Jaque já mencionou aqui, que vem sopra nos ouvidos da gente, assim, que, mas não é um ano de conquista, E ontem, ali naquela igreja onde nós fomos, eu fiquei observando, eu falei, Senhor, a gente só não conquista aquilo que a gente não quer, porque o Senhor me deu uma passagem que todos aqui conhecem, Isaías 60, levanta e resplandece, que já vem a luz do Senhor, Mas para que aconteça, o ano de conquista, nós precisamos do quê? De nos levantar. Levantar é o quê? Colocar de pé. Não fazer a nossa carne, o que cobiça a nossa carne, mas sim o que o Espírito Santo quer de nossas vidas. E ali o Senhor me dava hoje esta mensagem, como o irmão Renato leu aqui. Eu falei, Senhor, já confirmou, pastor? Porque ali em Isaías, ele profetizou antes de Cristo, que ia vir um menino, ia nascer, e ali, ele ia ter aquelas maravilhas. Por isso que Isaías é o maior profeta, É um dos livros maiores, porque a maioria das profecias foram cumpridas. E nós, como servos do Senhor, estamos aqui na posição do quê? De profetizar. De profetizar o quê? A bênção, Porque o Senhor diz que aquele que profetiza maldição por irmão, é ele que vai colher. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. Então nós esquecemos muito, às vezes, de fazer uma autoanálise de nós mesmos, Às vezes pedimos muito e fazemos pouco. Então o Senhor diz que aquele que semeia, Como o pastor falou aqui no Salmo 126, a semente, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, trazendo consigo a tua bênção, aquilo, que o Senhor colocou. Mas nós muitas vezes falamos, não, Senhor, eu só faço isso se o Senhor me der isso, e pondo condição para o Senhor. Chegou o final de ano, não, eu não posso estar no culto, porque eu preciso ir fazer as compras, mas eu preciso primeiro cuidar da minha casa, para depois estar na casa do Senhor, O povo confunde muita palavra.
usa essa palavra para conveniência própria. O Senhor nos alerta que aquele que levantar e buscar, o Senhor diz em Isaías que a mão dele não está encolhida, né? Que não possa nos abençoar, mas depende de quem? Depende de mim, de você fazer isso, para que venha um ano de conquista, para nós conquistarmos a nossa família, para nós profetizarmos em nosso meio, nossos parentes, mostrar, né, para este mundo que muitos, nessa época, eu falei para o pastor esses dias, que engraçado, tem muitas pessoas quando chega o final do ano, fogem da igreja, né? Por quê? Quer o quê? Cobiçar as coisas da carne, né? A carne nossa, o cristão, ele tem que ter certeza do chamado dele, porque a carne, ela fala alto. Então, se você já tem uma tendência para o mal, você vai se inclinar. Satanás, ele vai soprar e você vai cair. Mas como foi dito no Salmo, se você cair, é perigoso você não levantar. Porque ali ele vai bater o desânimo, ali ele vai bater as dúvidas. Para você chegar até aqui vai ser difícil, porque ele não quer que você volte. Ele quer que você saia, mas que você voltar de jeito nenhum. Então que nós vamos estar atentos neste ano de 2013, né? Na presença do Senhor, colocando, aceitando o bem de Deus com prazer nas nossas vidas. Nós temos a certeza da salvação, que nós vamos estar aqui quando o Senhor vir buscar a mim ou a você. O que ficar vai falar, aquele dali foi salvo, aquele dali que está sentado, tenho certeza que vai estar sentado naquele dia com o Senhor, à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que nós viemos ter essa certeza, que nós não viemos fazer aqui como Gálatas. Quando a gente estiver desanimado, nós viemos ler esse Gálatas 5 aqui, que é uma palavra tremenda, né? Que nós devemos buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que traz a paz, o Espírito Santo é o que traz a longanimidade, né, a paciência, para nós estarmos lutando contra toda a potestade, principados das trevas, e saber que a nossa luta não é contra a carne, não é luta contra o irmão, mas sim contra Satanás, que está aí ao derredor, procurando a quem possa tragar. Que não seja a minha vida e que não seja a sua, que nós não venhamos dar brecha para Satanás entrar nas nossas vidas, que nós venhamos estar revestidos, buscando no Senhor, todo instante das nossas vidas, porque eu peço isso para mim também, porque eu também sou carne, né? A nossa, como já foi falado, nós temos tendência, desde Adão e Eva, já para inclinar para a carne, mas que nós vamos tirar isso de nós, pedir graça ao Senhor todos os dias, todo instante, quando vier um desejo da carne, Senhor, está repreendido em nome do Senhor Jesus, buscar mais a presença do Senhor, porque aquele que busca, ele não tem desejo da carne, ele só busca o Espírito Santo na vida dele, amém? Eu louvo e agradeço o nome do Senhor.
buscando muita sabedoria de Deus para poder a gente estar convivendo nessa alegria, nessa paz e nessa união. Aproveitando essa oportunidade, quero desejar um Feliz Natal para cada um aqui, nascido do Espírito de Deus. E quero desejar também um Feliz Ano Novo. E que o ano que vai entrar, que seja, não que esse foi ruim, né? Mas esse que vai entrar, que seja melhor ainda para cada um de nós. E assim eu creio nas bênçãos de Deus que Ele vai nos conceder para cada um de nós no ano de 2020. Amém? Senhor? Amém. Não vou falar que foi de surpresa, porque eu estava ali. Chama. Tipo, os irmãos estão abrindo a Bíblia. Minha Bíblia. Glória a Deus. Jeremias 33. Glória a Deus. Isaías 33, 3. Perdão. Tem alguma coisa no Isaías, hein, gente? Aqui. Invoca-me e te responderei. Anuncia-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da casa dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os cadeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e o meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhe revelarei abundância de paz e segurança. Restaurei a sorte de Judá e de Israel. Eu os edificarei como no princípio. Purificar-o-eis de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Até aqui. Irmãos, invocai o Senhor. Eu vou ficar aqui. Invocai-me e Ele responderá. Então, também faz. Amém? Aleluia! Tanta presença do Senhor, né? Porque esse ano de 2012, o inimigo, de todas as maneiras, tentou tirar a minha vida, a vida da minha família desse ministério. Mais uma vez, ele não conseguiu. Glória a Deus. E eu queria deixar aqui para os irmãos em Salmo 68, 19, uma palavra que numa dessas circunstâncias aí da nossas vidas, ele marcou bastante, tanto na minha como da minha esposa. Amém, igreja? 68, 19 diz: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acumula de benefício, o Deus que é a nossa salvação. Amém, irmãos? Só queria deixar essa mensagem no coração de vocês e agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, os motivos somente de agradecer, né? Porque sexta-feira, hoje a gente veio na escola dominical, nossa irmã expedita falou, ai, tava com saudade. Eu falei, irmã, você não sabe nem o que aconteceu. Que na quarta, geralmente, é sempre corrido para estar aqui. Mas na sexta-feira, geralmente, a gente consegue, nem que chegando atrasado, a gente faz um esforço para estar aqui. Mas na sexta-feira, bateram no nosso carro, e grande ali a gente pôde ver que foi a mão do Senhor. A gente estávamos parados ali num sinal, e do nada, o carro veio com tudo, a gente só escutou a freada, e a gente nem sabia que era com a gente, quando a gente só viu o baque. E na hora a Gabriele se desesperou, e eu me desesperei por ver ela, porque eu falei assim, eu e o Júnior estamos na frente, a gente está bem, a pancada foi atrás. E eu não queria nem ver a situação do meu carro, quando eu vi a situação do carro que bateu.
Eu falei, eu não vou ver. Deus, eu me recuso a ver, porque eu sei que foi muito feio. E quando a gente foi ali, né, o cara fugiu, né, a gente conseguiu sim anotar a placa, fomos para a delegacia, o cara estava alcoolizado. Grande foi o livramento, tanto para a vida da minha filha quanto para a vida do Júnior. Quem corre atrás do homem para segurar ele, para pagar o carro, para isso, para aquilo. Mas na hora eu vi que minha filha estava bem, eu falei assim, que a gente trabalha nessa área de documentação, a gente sabe que o principal é a placa. Então é assim que eu peguei ela no colo, eu desesperada, falei, não, eu vou anotar a placa, e na mesma hora eu liguei para a polícia. E a polícia falou assim, olha, estamos colocando todas as frotas atrás dele, eu não sei se achou, se não achou, sei que a gente depois foi para a delegacia, depois da delegacia fomos para o hospital, porque o Júnior estava com dores, mas grande foi o livramento que o Senhor nos deu. Aleluia. E eu só tenho a agradecer o meu Deus por isso. Então eu gostaria de ler aqui em Salmos, acho que nada melhor do que esses Salmos para expressar o meu agradecimento ao Senhor por mais uma vez ter nos dado ali um grande livramento. E antes de sair até minha mãe brincou e falou assim, Gabi, pelo amor de Deus, me dá mais na voz. Que o anjo Gabriel vai contigo, porque o nome dela, né, é um nome de anjo, só que no nome feminino. Porque ele peleja, né, um anjo de peleja. Eu falei, mãe, ele é um anjo de peleja. Nossa, mas ele tem pelejado por essa menina. E realmente tem mesmo, porque a semana passada a gente correu para o hospital com ela. Mas Deus sabe de todas as coisas, que eu sei que grande é o propósito que Deus tem. Porque é uma menina diferente, é uma menina abençoada. Uma menina que ali o povo não está dando glória, ela está dando glória. O povo não quer buscar, ela busca sozinha ali no jeitinho dela, mas você, Gabi, desenrola o rolo e ela desenrola o rolo pro povo. Então, nada melhor do que esse salmo, Salmo 23, que diz assim, ó. O Senhor, Ele é meu pastor e nada me faltará. Né? O Senhor, Ele é meu pastor e nada tem nos faltado. Grande tem sido as provas, grande tem sido as lutas, mas eu creio que o Senhor, para tudo Ele tem um propósito. É verdade. Não cai, né, uma folha da árvore sem que seja a permissão dele. Não acontece um vento sem que o Senhor não queira. E eu creio que essa batida foi até um propósito, que a gente estava lá do outro lado do mundo. E aí na hora que a gente chegou na casa da minha mãe, não dava para dormir porque tinha muita gente, a gente estava cansado, meu sogro e minha sogra falou, vamos lá para casa. Chegando lá, meu sogro olhou para o Juninho e falou assim, olha aqui o papel, vamos vender o apartamento, vamos comprar mais terra. Então eu creio que é um propósito do Senhor. Né? Eu falei para o Juninho, não vamos murmurar, porque a Bíblia diz assim que tudo dá em glória. Então a gente não murmurou. Eu creio, ai não, porque está em pecado, porque isso, porque aquilo. Não, irmãos, eu creio que foi ali o propósito do Senhor, para que Ele possa abrir ali os olhos e falar, peraí, a minha serva e meus servos estão precisando. Então eu creio que esse salmo, ele fala tudo. O Senhor, Ele é nosso pastor. Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Falei, tanta palavra linda. O irmão soube, Deus deu uma palavra linda e viu outra palavra linda. E o Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei, não tem uma palavra linda igual essa, não? Eu falei, Jesus, me dá uma palavra linda. Que nem uma palavra linda assim, não é, pastor? Mas Jesus falou, não, é essa que você vai levar. Falei, levanta a missionária. Irmão, mas Deus é fiel. E como toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. E ai daquele que tocar na glória do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que tudo foi criado para o louvor. Se eu e você se encontramos aqui esta noite, é para o louvor. É para a exaltação. É para ser glorificado o nome de Jesus. E a minha... Cadê? Esther, achei que tinha subido, mas tá aqui. Esther, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 2 e o versículo número 5. Antes de eu ler esse pedacinho aqui que o Espírito Santo está falando no meu coração, estou com a minha terra tremendo, está tremendo tudo aqui. Mas amém. Eu quero falar para os irmãos algo que muitas vezes os irmãos às vezes não conseguem compreender. Esther capítulo 2, versículo 5.
Eu tenho muita dificuldade em ler a Bíblia. E muitas vezes de guardar até mesmo versículos e capítulos. Mas o Espírito Santo tem me lembrado de detalhes. E toda vez que o Senhor fala comigo, irmãos, é uma coisa assim particular mesmo que Deus tem comigo. O livro e o capítulo ele me dá. Fala, vai em tal livro, vai em tal versículo, vai em tal capítulo. E aí ele começa a falar no meu coração. Por ter essa dificuldade, o Espírito Santo de Deus me traz a lembrança. Toda vez que ele tem algo para falar comigo ou para a igreja em particular. Amém? Eu vou estar lendo aqui por irmão, que diz assim. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo o nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeão, filho de Quim, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jocronias, rei de Judá, o que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tornara por sua filha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu li essa palavra e perguntava para o Senhor. E o Senhor falava assim para mim no meu coração. Pergunta para a igreja que quem quer receber uma herança. Eu falava, Deus, não estou entendendo nada. E ele falava, pergunta para a minha igreja. Quem quer receber uma herança? Às vezes nós falamos de herança e a gente imagina, um pai ou uma mãe faleceu e deixou uma casa boa, deixou uma poupança milionária para mim, deixou uma condição financeira boa, nunca mais eu vou viver na dependência de nada. Nada me fará mais falta, porque tudo eu tenho. E às vezes, nós não entendemos, a Bíblia nos fala de outra maneira. Que ali, o tio de Mardoqueu deixou uma herança para ele. E a herança dele era Esther. Imagine a hora que esse homem recebeu essa herança. Imagine alguém chegando na sua porta lá e batendo, dizendo, tem uma herança para você aqui. Aí você abre a porta, falou de herança, é coisa boa. Aí te entrega um bebê para você cuidar. Tá aqui a herança. Uma criança para você cuidar. Onde você vai ter que ter tempo para ela, se dedicar, se preparar, dar o seu melhor. E você olha e fala, essa é a herança. E essa era a herança que o Senhor tinha para Mardoqueu. E através da vida de Esther, um grande propósito que o Senhor tinha na vida dela, ali houve uma nação ser salva, os judeus. Porque o Senhor consegue ver lá adiante. O Senhor consegue ver à nossa frente. E muitas das vezes nós conseguimos enxergar o nosso hoje. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o nosso amanhã. Porque Ele está na mão do Senhor. E assim Mardoqueu, no momento onde recebeu ali a herança, como Esther, ele não entendeu no momento, mas o Senhor já estava preparando ali uma estratégia para poder salvar os seus filhos. E eu creio que nesta noite não é diferente. Nós estamos aqui adorando, exaltando o Senhor Jesus. E da mesma maneira, Ele prepara estratégia para a nossa família, para poder salvar. Porque eu vejo através deste louvor do irmão Renato, quando ele começou a louvar ali, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade queimava no meu coração e falava, receba, receba, porque é um louvor profético. E aquele que crê, assim acontecerá. Aleluia. O Senhor mudou a história daquela cidade, mudou a história daquele país, e ali levantou uma mulher que não era, para poder fazer e mostrar que há um Deus
que tudo vê e que tudo muda e que muitas das vezes levantam pessoas para poder ali prejudicar, como aconteceu ali com Amã, levantando para poder destruir o povo de Deus. E hoje não é diferente. Da mesma maneira se levantam muitos Amã para tentar destruir o projeto que Deus tem na sua vida. Mas creia que da mesma maneira o Senhor vai levantar uma Esther para poder ser usada na terra, para poder mudar ali a sua história. E Jesus Cristo é o nosso maior presente, é a nossa herança de Deus, a nossa maior herança. E assim haverá. Se hoje o nosso país anda da maneira que está, muitas das vezes falamos o tempo, as horas, tudo está tão corrido, parece que você acorda e já é hora de dormir. É porque o Senhor preparou até mesmo as horas para correr, para poder ajudar o povo de Deus que está aqui na terra. Amém? E eu louvo a Deus por essa palavra e agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Graças a Deus.